Você já se sentiu afundando? Como se as águas da vida estivessem se fechando sobre você e não houvesse mais esperança. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem hoje e se sinta exatamente assim, sufocando em problemas, em dívidas, em relacionamentos quebrados. Talvez sejam as águas da ansiedade, da depressão ou do medo que estão te puxando para baixo. Quero falar com você hoje sobre um dos momentos mais poderosos da Bíblia, um momento de resgate divino descrito no Salmo 18, versos 16 a 19. Ouça estas palavras. Do alto estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo poderoso e dos que me odiavam, pois eram fortes demais para mim. Confrontaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agrada de mim. Salmo 18, 16, 19. Que palavras poderosas! Pause um momento e pense nelas. Você notou? Davi, o autor deste salmo, não estava apenas enfrentando dificuldades comuns. Ele estava literalmente submergindo, afundando nas muitas águas. Seus inimigos eram fortes demais para ele. Era um dia de calamidade. Você se identifica com isso? As águas profundas na Bíblia sempre representam perigo, caos, desespero. Desde o início da criação, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Gênesis 1, 2, as águas simbolizam aquilo que ainda não foi domado, aquilo que nos ameaça engolir. Todos nós enfrentamos esses momentos de águas profundas, momentos em que perdemos o fôlego, em que não conseguimos mais nadar contra a correnteza. Situações que são fortes demais para nós. Mas o que acontece nesse salmo? Algo extraordinário. Veja bem o verso 16. Do alto estendeu a mão e me tomou. Quero que você visualize esta cena. Davi está se afogando, lutando contra as águas violentas, seus pulmões queimando, seus músculos falhando. Ele está prestes a desistir, quando de repente, do alto, vem uma mão. A mão de Deus. Não é incrível? Deus não grita instruções da margem. Ele não joga uma corda e diz, se vira. Ele pessoalmente estende a mão e agarra Davi. A palavra hebraica usada aqui para tomar significa agarrar firmemente. Não é um toque suave, é um resgate determinado, poderoso, decisivo. O que isso significa para você hoje? Significa que não importa quão profunda seja a água em que você está afundando, a mão de Deus é mais longa. Não importa quão forte seja a correnteza que te arrasta, o aperto de Deus é mais forte. Você já se sentiu assim? Completamente sem forças, incapaz de continuar lutando? Eu já estive lá e posso testemunhar que é exatamente nesse momento, quando reconhecemos que não podemos nos salvar, que experimentamos o poder de Deus de forma mais clara. O apóstolo Paulo compreendeu isso quando escreveu: porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Parece um paradoxo, não é? Mas é uma verdade espiritual profunda. É quando reconhecemos nossa total incapacidade que abrimos espaço para a capacidade ilimitada de Deus. Vamos continuar no texto. O versículo 17 diz: livrou-me do meu inimigo poderoso e dos que me odiavam, pois eram fortes demais para mim. Observe a honestidade de Davi. Ele não tem vergonha de admitir que seus inimigos eram fortes demais para ele. Não há falso orgulho aqui, não há tentativa de parecer herói. Ele reconhece suas limitações. E você consegue admitir quando algo é forte demais para você? Vivemos em uma cultura que celebra a autossuficiência, que nos ensina a dar conta de tudo e a nunca mostrar fraqueza. Mas o reino de Deus opera por princípios diferentes. No reino, admitir fraqueza não é derrota, é o primeiro passo para a vitória. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Ser pobre em espírito significa reconhecer nossa necessidade espiritual, nossa incapacidade de nos salvar. Quais são seus inimigos poderosos hoje? É uma doença? Um vício?
uma dívida financeira que parece impossível de pagar, um relacionamento quebrado que você não consegue consertar, uma depressão que parece não ter fim. Não importa quais sejam seus inimigos, não importa quão fortes eles pareçam, lembre-se, eles não são páreo para o Deus que estende a mão do alto. O versículo 18 continua: confrontaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Observe que Davi fala de um dia específico, o dia da minha calamidade. Todos nós temos esses dias, não é verdade? Dias em que tudo parece desmoronar de uma vez. Dias em que uma má notícia segue a outra. Dias que gostaríamos de riscar do calendário. Mas é precisamente nesse dia, no pior dia, no dia da calamidade, que o Senhor se revela como nosso amparo. A palavra hebraica para amparo aqui significa suporte, algo em que se apoiar. É como um cajado, um bastão, algo que te mantém em pé quando suas pernas estão prestes a ceder. Você tem permitido que Deus seja seu amparo? Ou tem tentado permanecer em pé por suas próprias forças? Às vezes, orgulhosamente, recusamos a ajuda divina. Pensamos que podemos resolver tudo sozinhos. Mas quando finalmente chegamos ao fim de nós mesmos, quando finalmente nos rendemos e permitimos que Deus seja nosso apoio, que alívio experimentamos! E agora chegamos ao versículo que mais me toca nesta passagem. O versículo 19 diz: Ele me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agrada de mim. Note a progressão aqui. Primeiro, Deus estende a mão e nos resgata das águas. Depois, Ele nos livra dos nossos inimigos poderosos. Mas Ele não para por aí. Ele não apenas nos tira do perigo, Ele nos leva para um lugar espaçoso. O que é esse lugar espaçoso? Em hebraico, a palavra usada aqui transmite a ideia de amplitude, liberdade, um lugar sem confinamento ou restrições. É o oposto total do afogamento, onde você se sente comprimido, sufocado, limitado. Deus não apenas nos salva da morte, Ele nos dá uma vida abundante. Jesus confirma isso em João 10:10, quando diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por que Deus faz tudo isso? O texto é claro: livrou-me porque se agrada de mim. Esta é talvez a verdade mais difícil de aceitar para muitos de nós. Podemos entender que Deus nos salva por misericórdia, por compaixão, ou até mesmo por causa de seu plano maior. Mas aceitar que Ele nos salva porque se agrada de nós, isso é revolucionário. Você acredita de verdade que Deus se agrada de você? Não apenas tolera você, não apenas perdoa você a contragosto, mas genuinamente se agrada de você? Para muitos de nós, essa é uma verdade difícil de absorver. Talvez tenhamos crescido sentindo que nunca éramos bons o suficiente. Talvez tenhamos pais que eram impossíveis de agradar. Talvez carregamos um senso de vergonha por erros passados, mas a verdade libertadora do Evangelho é que em Cristo Deus se agrada de nós. Ele olha para você e sorri. Ele se deleita em você. O profeta Sofonias captou essa verdade quando escreveu: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você com alegria. Com o seu amor, Ele a renovará. Ele se regozijará em você com canções de alegria. De Sofonias 3:17. Você consegue imaginar isso? O Deus do universo cantando sobre você com alegria. Quando compreendemos isso, que somos resgatados não por sermos merecedores, mas porque Deus se agrada de nós em Cristo, toda a nossa perspectiva muda. Já não vivemos tentando ganhar seu favor. Vivemos a partir do favor que já recebemos. Vamos pausar um momento para refletir. Talvez você esteja ouvindo isso hoje e pense: mas eu não mereço esse resgate. Eu mesmo criei meus problemas. Eu fui quem mergulhou nessas águas profundas por escolhas erradas. Se este é você, tenho boas notícias. A graça de Deus não depende do seu merecimento. Na verdade, se dependesse, não seria graça. Paulo escreveu:
mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Você não precisa merecer o resgate de Deus, você só precisa clamar por ele. Davi, o autor deste salmo, conhecia bem essa verdade. Ele era um homem que cometeu erros terríveis: adultério, assassinato, abuso de poder. E ainda assim, ele pôde escrever: livrou-me porque se agrada de mim. Como isso é possível? É possível porque Davi tinha aprendido o segredo do verdadeiro arrependimento. Ele sabia como se voltar para Deus com um coração quebrantado. Ele escreveu em outro salmo: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Quando nos voltamos para Deus com sincero arrependimento, Ele não apenas nos perdoa, Ele restaura seu prazer em nós. Ele nos resgata das consequências dos nossos próprios erros. Isso não significa que escaparemos de todas as consequências naturais das nossas escolhas, mas significa que, mesmo em meio a essas consequências, a mão de Deus está estendida para nos resgatar e nos levar a um lugar espaçoso. Agora, quero fazer uma pergunta muito pessoal para você. Onde você está hoje em relação a esta passagem? Você está nas águas profundas, sentindo-se sobrecarregado, lutando para manter a cabeça acima da superfície? Você está enfrentando inimigos que são fortes demais para você? Está vivendo um dia de calamidade? Se sim, quero convidá-lo a fazer o que Davi fez. Clame pelo resgate de Deus. Estenda sua mão para agarrar a mão que ele já está estendendo para você. Como você faz isso na prática? Primeiro, reconheça sua necessidade. Admita que você não pode se salvar. Abandone os esforços de autossuficiência. Segundo, olhe para cima. Em meio às águas turbulentas, levante os olhos para o céu. É de lá que vem o seu socorro, como diz o Salmo 121. Levanto os olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Terceiro, estenda a mão com fé. Creia que a mão de Deus está lá, mesmo que você não possa vê-la no momento. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Hebreus 11:1. E, finalmente, prepare-se para o lugar espaçoso. O resgate de Deus não é apenas para te tirar do perigo, é para te levar à liberdade, à abundância, a uma vida sem as restrições do medo, da culpa e da vergonha. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado, porque Tu és o Deus que estende a mão do alto e nos resgata das muitas águas. Hoje, reconhecemos que há situações em nossas vidas que são fortes demais para nós. Há inimigos que não podemos vencer sozinhos. Há dias de calamidade que nos deixam sem forças. Mas Tu, Senhor, és nosso amparo. Tu nos resgatas não porque merecemos, mas porque Te agradas de nós em Cristo. Obrigado por esse amor incompreensível. Senhor, para aqueles que estão afundando hoje, estende Tua poderosa mão. Tira-os das águas profundas do desespero, da ansiedade, da depressão, das dívidas, dos relacionamentos quebrados. E não apenas os resgata, mas leva-os a um lugar espaçoso, um lugar de liberdade, de paz, de alegria, de propósito. Nós cremos no Teu poder de transformar situações impossíveis. Cremos que nenhuma água é profunda demais para Teu braço alcançar. Nenhuma tempestade é forte demais para Tua voz acalmar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meu amigo, minha amiga, se você está em águas profundas hoje, quero encorajá-lo. Não desista. Mantenha seus olhos focados em Jesus. Ele não apenas caminha sobre as águas, ele estende sua mão para te resgatar delas. Lembra da história nos evangelhos quando Pedro tentou caminhar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus? No começo, ele conseguiu, mas quando olhou para as ondas, começou a afundar. A Bíblia diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:31. Imediatamente.
O mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro está estendendo sua mão para você hoje. Ele quer te tirar das muitas águas. Ele quer te livrar dos seus inimigos poderosos. Ele quer ser seu amparo no dia da calamidade. E Ele quer te levar para um lugar espaçoso. Por quê? Porque Ele se agrada de você. Esta é a verdade transformadora que precisamos agarrar hoje. Deus não nos resgata a contragosto como um salva-vidas fazendo seu trabalho com indiferença. Ele nos resgata com alegria, com prazer, com deleite. O teólogo C.S. Lewis captou essa verdade quando escreveu: "O prazer de Deus é dar prazer." Permita que isso afunde profundamente em seu espírito hoje. O Deus que criou as galáxias, que colocou as estrelas em seus lugares, que deu forma às montanhas e profundidade aos oceanos, este mesmo Deus se agrada de você. Em Cristo, você não é apenas tolerado, você não é apenas perdoado, você é deleitosamente amado. E é por isso que Ele estende sua mão quando você está afundando. É por isso que Ele te resgata das águas profundas. É por isso que Ele te leva para um lugar espaçoso. Você vai aceitar esse resgate hoje? Você vai permitir que Ele te leve para esse lugar espaçoso? A escolha é sua. A mão está estendida. Tudo o que você precisa fazer é agarrá-la. Que Deus te abençoe e te dê a coragem de confiar no seu resgate hoje. E lembre-se sempre, não importa quão profundas sejam as águas em que você está, a mão de Deus alcança mais fundo ainda. Não importa quão forte seja a correnteza que te arrasta, o aperto de Deus é mais forte. Do alto estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Esta é a promessa para você hoje. Receba-a, creia nela, viva de acordo com ela.